Beleza, hoje é dia 4 de junho, faltam 73 dias para a prova e vamos dar continuidade à nossa revisão de física. Eu sempre gosto de colocar o edital, mas dessa vez eu não coloquei. Eu não vou ficar procurando o edital aqui para não perder tempo. Mas a gente ainda está no tópico 1 de física, movimentos e formas de representação, e leis de Newton, tá? O lei de Newton, se não me engano, é 1.2. Aqui, leis de Newton. Pode acreditar que vai cair leis de Newton, tá? Vai cair leis de Newton, não vá para a prova sem saber leis de Newton. A primeira, segunda e terceira lei, professor, esse decorebinha fraco, não, não adianta tanto. Pode ser que caia uma teórica? Pode, mas é melhor você se preparar para o mais difícil, que é o quê? É o plano inclinado e elevador e blocos, tá? Basicamente isso. E polia, professor? Cara, se cair polia, eu vou estar fazendo a prova também. Se cair polia, eu não vou ensinar polia para vocês, porque não, eu acho que não vai cair. Mas se cair, eu só posso pedir desculpas, mas não vai cair, tá? Enfim. Aí a gente está ainda na parte de cinemática, você vê. O cara que está aprendendo cinemática agora vai ter um pouco de dificuldade, porque ele vai ter que decorar aquelas fórmulas da aula passada. Quais? Do MUI e do MOVE. Se você vai para a prova sem saber isso aqui, é muito perigoso, porque isso aqui é ensino médio, é o básico do básico, sorvetão, VLT. Aí você pode perguntar, professor, cai lançamento horizontal, vertical e oblíquo? Não, não cai, tá? Não cai. E mesmo se cair, você consegue resolver tudo de lançamento oblíquo, vertical e horizontal através destas fórmulas. Tudo é uma derivação disso aqui. É uma interpretação, tá? Observe. Isso foi o que a gente viu na aula passada. Mas, claro que no Barro Branco não é uma aplicação pura dessas fórmulas. É uma interpretação de todo o conjunto das questões. Por exemplo, converter, saber converter, igual aquela questão do pace. Não vou voltar aqui, já era. Quem quiser voltar, ver a aula passada na velocidade 2x. A aula de hoje é mais análise gráfica. Por quê? Caiu muito eu já ia falar Enem, né? Caiu muito no Barro Branco. E você não pode vacilar, porque caiu em 2022, caiu em 2024, caiu em 2025, pode cair nesse ano novamente. Muita gente vacilou. E vamos analisar aqui, tá? Lembrando, eu vou fazer uma comparação com essas fórmulas. Então, eu vou até trocar aqui, tá? Aqui vai ser só... Vocês estão ouvindo a música clássica de fundo aqui? O vizinho que colocou. Então não, né? Beleza. Aqui é o Move. Aqui tem variação, aqui tem aceleração. Aqui tem aceleração nessa fórmula. Nessa outra fórmula aqui não temos aceleração, ó. Que, na verdade, isso é aquela fórmula, ó. Velocidade média é a variação do tempo sobre ΔT. A variação do deslocamento vezes o tempo. Isso vem dessa fórmula. Aqui não tem aceleração. Aqui a aceleração é igual a zero. Tudo bem? Então aí, estão me acompanhando? Não morram, não durmam e não, sei lá, se dispersem. E sabe qual é o momento que vocês ficam mais concentrados, que vocês ficam mais no hiperfoco? É na hora da prova. Aquelas 6 horas de prova que vai estar você e, sei lá, uma água e um cereal e sua caneta e a prova, é a hora que você fica mais focado, é a hora que você realmente, se você fizesse isso todo dia, esse foco, não precisa nem ser 6 horas, tá? Se fosse 3 horas assim todo dia, você ia passar entre os primeiros, esse super foco de prova. Que merda. Toda hora some isso aqui. Aí, beleza, ó. Vamos ver o gráfico de tempo, espaço em função do tempo. Se você não consegue ter essa interpretação gráfica, é porque você já falhou. Isso é um conhecimento específico até do Enem, tá? Essa capacidade de ver um gráfico e interpretar no gráfico, no plano cartesiano. Ou seja, a gente pode ter algumas formas de movimento. Se a gente tem um gráfico assim, eu sei que parece ser muito simples para quem já estudou. O que isso significa? Que ao passar do tempo, o tempo está passando aqui, ó, por exemplo, 1 segundo, 2, 3, 4, 5, 6. E o móvel, ele está parado. Todo mundo consegue ver isso, né? Ou seja,
O que está acontecendo aqui? Velocidade é igual a zero. E aceleração, claro que é zero também, porque se tivesse aceleração, não estaria nem parado. Show? Aí, beleza. Agora, vou considerar esse ponto aqui o S0. Vou colocar de preto. S0. E aí, deixa eu mover isso aqui, ó. Isso aqui é muito importante, tá? Embora seja simples. Aí, se eu colocar de vermelho aqui, ó, tá crescendo. Eu tenho uma inclinação aqui específica. Aí depois a gente vai analisar a inclinação, porque eu tenho muito receio de isso ser cobrado nesse ano no Barro Branco. Mas se eu tenho uma reta, a gente já estudou reta. Você sabe o que é reta. Reta significa uma função do primeiro grau. Então, observe esse move aqui, ó. S. Peraí, eu coloquei até no lugar errado ali. Não, tá certo. Observe esse mu, movimento uniforme. O que isso te lembra? Isso aqui não lembra isso aqui, ó. AX mais B. Só que, na verdade, o B é esse cara, que é o S0, tá vendo? Tá entendendo? Lembra ali de função do primeiro grau? Você lembra, todo mundo lembra. Ah, não lembro não, professor, você lembra. Aí, beleza, você compara isso a uma função do primeiro grau, é uma reta, ou seja, a gente aqui tem velocidade, aqui no caso a velocidade, ela é maior que zero, e a aceleração é o quê? É igual a zero. Show? A reta crescente. Agora, saindo do ponto zero, vou colocar de verde aqui, ó. Saindo do ponto zero, um movimento meio que parabólico. O que isso significa? Significa que aqui já temos aceleração positiva, tá? Porque é uma parábola crescente. Aí lembre também da fórmula. Lembre da fórmula, a fórmula te ajuda. Se você não quer gravar os gráficos, a fórmula vai te dizer até ao quadrado sobre 2. Isso te lembra o quê? Uma função do primeiro grau, ou do segundo grau, em que o t ao quadrado, você pode lembrar, é x ao quadrado, mais bx, mais c. Quem é o x? É o t, é em função do t, tá vendo? É o abscissa ali, né? O plano, a reta horizontal. Tudo bem até aqui? Vocês estão aí mesmo? Estão entendendo a parada? Daqui a pouco a gente vai para as questões, tá? Aí beleza, Jadson Lima jogou ok aí. Observe. É só isso que você tem que saber. É basicamente isso. Mas calma, esse é o primeiro gráfico. Este aqui é o primeiro gráfico, que é espaço em função do tempo, analisando vários movimentos diferentes. E aí, existe a possibilidade também de a gente ter um freio, tá? Vou colocar aqui de laranja. Se o móvel estivesse acelerando e retardado aqui, ó, seria assim, ó, o movimento. Uma parábola virada para baixo, entendeu? Então, aqui temos uma aceleração, de certa forma, negativa, com uma velocidade maior que zero. Ele está fazendo um movimento meio que retrógrado, ou seja, ele está freando. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa aí? Aí, show de bola. Como é que a gente interpreta tudo isso? Detalhe, eu vou colocar aqui, ó, um gráfico de velocidade em função do tempo. Espera que tem alguém com o microfone ligado. Acho que é o Alisson. Quer falar alguma coisa, Alisson? Desative o som, qualquer coisa você abre aí para falar novamente. Aí a gente vai agora comparar. Observe. Eu vou pegar o vermelho. Tá vendo esse movimento aqui em vermelho? Se eu colocar no gráfico de velocidade em função do tempo, ele fica diferente. Agora ele fica tipo assim, ó. Ele é uma reta. Ele é na verdade, ele é constante. Uma reta constante ali. Entendo, a reta constante que ela é paralela ao t. Ele é um valor que não varia, porque não tem aceleração. Aí, olhando no gráfico aqui, ó, olhando nesse gráfico, você vê que no espaço, em função do tempo, ele era uma reta crescente. Aqui não, ele é assim. Tá a mesma cor, para você comparar. Aí pegando o verde, como é o verde? O verde aqui era uma parábola, tinha aceleração. E agora, ó, analisando o movimento verde aqui, ele é assim, ó. Ele é uma reta, e lá ele era uma parábola, entendeu? É basicamente isso que você tem que saber. E analisando o laranja,
Como é que o laranja seria? Seria assim, ó. Sacou? Então, você vê que você tem que ter inteligência. Não adianta você ficar no decoreba feio, porque você vai se dar mal. Aí eu vou mostrar uma questão aqui para a gente revisar feliz. Ah, não, não. Antes de eu mostrar a questão, eu quero falar algo que eu falei que eu tenho receio de que cobre no barro branco esse ano. Então, ó, gráfico, se cair, vocês já estão. Como é que se fala? Quando o cara tá tipo. Ele toma a injeção, ele fica tipo imunizado. Vocês já estarão imunizados. Espaço em função do tempo. Aí colocar de verde aqui. Tá vendo aqui? Eu vou colocar 3 gráficos. Colocar 3 gráficos para a gente analisar aqui. Merda. Acompanha aí. Ó, 3 gráficos e a gente vai ter movimentos diferentes. Aqui aqui assim e assim. Assim, ó. O que que a gente consegue perceber? A velocidade aqui está como nesses 3 gráficos? E a aceleração? Alguém fala aí. Aqui é o 1, aqui é o 2 e aqui é o 3. E aí? Alguém interage aí, escreve, sei lá, estão vivos? Progressivo? Mas e aí? A velocidade ela é constante, a aceleração é Tem a ver, mais. tem a ver com o coeficiente da reta, que nem na função do primeiro grau? Tem a ver, exatamente. Agora, o que você já consegue perceber de imediato aqui, ó, todos eles estão partindo do espaço zero, espaço do S0, né? Espaço inicial. E observe, é uma reta. Se é uma reta e, e uma reta com espaço em função do tempo, significa que a velocidade ela é maior que zero, uma reta crescente. Velocidade maior que zero. Velocidade maior que zero. Show? Aqui eu posso colocar V1, V2 e V3. E a aceleração? Igual a zero em todos, porque é uma reta. Se fosse uma parábola, aí seria, de certa forma, uma aceleração maior que zero ou menor que zero. Tudo bem. Aí o que que a gente pode perceber agora? Pela fórmula e pela inclinação. Pode cair uma questão do barro branco comparando gráficos assim. Pode cair, não é que vai, mas você tem que estar imunizado enquanto isso. Velocidade, não, na verdade é espaço. Espaço é igual a esse zero mais V0t. Aí eu vou inverter aqui só para ajudar a gente a lembrar, ó. V0 vezes t mais S0. É a mesma equação. Y é igual a x mais b. Quem é o A, o coeficiente angular aqui? É o V0. Ou seja, você pode gravar assim, ó. Quanto maior a inclinação da reta, maior é a velocidade, tudo bem? Então, V3, aqui é a velocidade 3, aqui é a velocidade 2, e aqui temos a velocidade do móvel 1. A gente já consegue perceber que V3 é maior que V2, que é maior que V1, pela inclinação. Isso é muito importante. Existem questões que cobram esse conhecimento. Se a inclinação for a mesma, se forem retas paralelas, significa que a velocidade é igual. Mas como temos inclinações diferentes, observe. Aqui a gente tem alfa, aqui a gente tem beta, que é maior que alfa, e aqui a gente tem teta, que é bem maior. Ou seja, a inclinação que está relacionada com a função do primeiro grau faz com que a gente perceba as diferenças, a velocidade, tá? A velocidade. Óbvio que aqui a aceleração, ela é zero. Tudo bem? Alguma dúvida nisso aqui? Se cair, vocês já sabem, tá? Aí, beleza. Eu vou mostrar uma questão para vocês que parece muito com a questão do barro branco.
Mas antes, bora fazer um aqui, que eu acabei de me deparar com uma questão. Correio Gaba, vocês já fizeram todas essas questões de trás para frente, né? Da minha lista. Eu tô precisando até aumentar o número de questões. Pegar umas questões mais atuais aí de 2025 e 2026 e colocar nesse material. Quem sabe umas do ITA e IME, né? Não com todas as questões do IME e do ITA que são impossíveis, tá? Tem umas que são as mais fáceis, as mais ridículas, que é uma difícil, barro branco. E aí, qual o gabarito? Alfa, o cara já foi. Ó, foram apresentados ao aluno de física os seguintes gráficos representativos de movimentos retilíneos. Aqui é espaço em função do tempo. Você vê que o espaço está crescendo de forma linear. Velocidade maior que zero. Aqui, ó, no caso, aceleração maior que zero, porque a velocidade é em função do tempo. E aqui a aceleração em função do tempo. Aceleração maior que zero e constante. A aceleração está constante, que é a maioria dos casos que a gente analisa, tá? Ao analisar os gráficos, o aluno percebeu que pode representar o mesmo movimento, os gráficos, e agora? 2 e 3, não é isso? Charlie, foi o que? Ih, rapaz, foi pro barro, foi? Cadê? Ah, foi pro barro, hein, João? Tá vendo esse assunto? Por mais que o cara domine, ah, não, professor, já fiz mais de 100 questões de cinemática. Na hora da prova, acredite, acontece de que muita gente vira um demente na hora da prova. Eu já virei um demente na hora da prova. E acabei errando questões ridículas. Demente é pesado, né? Não, não. Deixa pra lá. Mas vou mostrar uma questão aqui também legalzinha, que ela tem a cara do barro branco, parece muito com a que caiu no ano passado. Olha aqui, ó. Eu vou tentar fazer uma. É que eu quero fazer uma questão do meu jeito, tá? Mas eu vou ter que usar algum IA para me ajudar a montar o gráfico. Tamires, ah? E aí, Tamires acertou ou não acertou? Beleza, ó. Um ônibus está parado em um sinal. Quando o sinal abre, esse ônibus entra em movimento e aumenta sua velocidade até determinado valor. Ou seja, quando o sinal abre, o ônibus entra em movimento e aumenta sua velocidade. Ele está aumentando a velocidade. O primeiro passo é a gente analisar também. Os gráficos todos são posição em função do tempo. Todos são posição em função do tempo. Ou seja, se o gráfico se o ônibus ele está acelerando no primeiro movimento, significa que só pode ser uma parábola. Tá vendo aqui, ó? Merda. Aqui, ó. E aí ele mantém a velocidade constante. Quando ele mantém constante, é uma reta. Tá vendo? Ó a reta aqui, ó. Ah, professor, não vi não. Pois é. Aqui, ó. Ele mantém a sua velocidade até se aproximar de um ponto de ônibus. Quando então diminui a velocidade até parar. Diminui a velocidade até parar. Aí, ó. Diminuindo é uma parábola. Diminuindo é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Tá? Ah, e você também pode. Ah, professor, como é que eu analiso a concavidade? Lembra da fórmula? S0 mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Eu vou organizar. Isso aqui é como se fosse o X, tá? Eu vou organizar ela de outra forma. S é igual a AT ao quadrado sobre 2 mais V0 vezes T mais S0. Isso aqui lembra muito o quê? Y é AX ao quadrado
mais bx mais c. Quem é o x? É o t. Quem é o x? É o t, tá vendo? Ou seja, lembra quando o valor de A... Não, não era nem isso que eu queria mostrar. Lembra quando o valor de A, eu quero mostrar, na verdade, o coeficiente angular, que no caso é a aceleração. Não é coeficiente angular, né? É o valor de A aqui. Quando ele é zero, quando ele é negativo, quando A é menor que zero, lembra da parábola? Temos uma parábola triste. Então, quando a aceleração ela é negativa, observe que a parábola, a concavidade é voltada para baixo. Mais ou menos isso que você tem que saber. A matemática te ajuda, a física te ajuda na matemática, a matemática te ajuda na física e você vai evoluindo. Show? Olha essa aqui, ó. Mas você estudou, papirou. Quando veio no Barro Branco, caiu assim. Aí o aluno fica até sem acreditar, né? Não, não, tá muito fácil, eu vou perder mais alguns minutos aqui. E sempre duvide de você, né? O cara, às vezes, ele faz assim, ó. Eu já sei que não pode ser essa. Viu errado. É só um exemplo, tá? Eu já sei que não pode ser alfa, então vamos ver as outras. Aí ele fica ali, preso. Quando ele viu, ele eliminou a possibilidade que realmente era o gabarito. Fechou a porta para sempre. Você nunca pode fechar a porta da alternativa para sempre, a não ser que você tenha certeza, uma convicção mesmo forte. E às vezes você sempre tem que duvidar da sua resposta. Peraí, será que tá certo mesmo? Por que eu pensei assim? Entendeu? Muito cuidado, olhe sempre, leia sempre o enunciado em sua totalidade, vá grifando e veja sempre, às vezes tem uma imagem, né? E sempre tem a notinha da imagem. Como é o nome daquela notinha da imagem? A referência. A referência te ajuda, às vezes, numa questão de história, geografia, sociologia e filosofia. A data te ajuda, tá? A data daquela imagem, a data daquele acontecimento histórico. Hum. Alfa, né? Não, não é alfa, não. Eu vi o alfa ali. Ó, dois corpos A e B partem em linha reta simultaneamente do repouso e da mesma posição. Os movimentos desses dois corpos estão representados no gráfico aceleração em função do tempo. Para o intervalo de tempo 0 a t, é correto afirmar que o movimento B é uniforme? Falso. Não tem como um movimento B ser uniforme. Por quê? Aqui a aceleração de B. Vamos criar um valor fictício. Faz de conta que a aceleração de B é 5 metros por segundo ao quadrado. Se a aceleração de B é 5 metros por segundo ao quadrado, como é que o movimento vai ser uniforme? Como é que a gente vai ter um movimento uniforme? Se o movimento uniforme, a aceleração é igual a zero. Não, já elimina A. Aí você pode realmente, já não tem mais como ser alfa. A aceleração de A é inversamente proporcional ao tempo. No instante t, as velocidades A e B são iguais. Exatamente. Ó, então pode ser essa. Mas você não tem ainda certeza. Coloca assim, ó, uma setinha. A distância percorrida por A é maior que a de B. Tem até um método para achar isso aqui, mas agora eu não lembro. A variação da velocidade de B é maior que a de A. Também não pode ser isso aqui. O A está variando mais a velocidade. O B não está variando. Na verdade, você pode falar que Não, peraí. Você pode falar que a variação da velocidade de B é menor que a de A. A velocidade de B está variando, mas está variando menos, porque a aceleração não está crescendo. Então, é correto afirmar que nos instantes t... Ah, não, desculpa. Eu me confundi aqui. A velocidade de A e B são iguais. Não. Por que não são iguais? Eu li a aceleração aqui. Isso aqui está falso. Vocês nem para me avisar. A aceleração A é inversamente proporcional ao tempo. Falso também. Porque à medida que o tempo aumenta, a aceleração aumenta também. Esse é o gráfico de aceleração em função do tempo. Entende? A distância percorrida por A é maior que a de B, e a variação da velocidade de B é maior que a de A. No caso, a gente tem que usar, por exemplo, velocidade é igual a V0 mais a T, assim, tá? Ou seja, se eu tenho um acelerador... Cadê? Eu tenho esse ponto T aqui, ó, que é igual. Então, a velocidade final de B, VB final, é igual a
aqui saiu do ponto zero, é AT, tá? A gente não sabe o valor de AT, mas na verdade é constante, tá? Enquanto que a velocidade de A é igual a... Não é constante, a gente tem que descobrir. E observe, como é que a gente descobre isso? É o que eu sempre falo para vocês. Você tem que ter uma noção de análise gráfica. O que acontece se eu multiplicar a aceleração pelo tempo? Pelo tempo? A aceleração não é metro por segundo ao quadrado? Se eu multiplico a aceleração por tempo, em segundo, corta segundo com segundo, metro por segundo. O que é metro por segundo? Alguém sabe? Velocidade. Ou seja, o que eu quero falar para vocês? A área do gráfico em aceleração por tempo corresponde à velocidade, tá? Ou seja, tá vendo? Eu chamo isso aqui de A e aqui de T. Então, quem é a velocidade VB? No caso, é o valor do retângulo. É AT, A vezes T. Enquanto que a velocidade de B é o triângulo, que é T, e também a altura, que é A. Então, VA é igual a base vezes altura sobre 2. Não é menor? Então, VB é maior que VA, entendeu? A distância percorrida, a variação da velocidade VB é maior que VA. Só pode ser eco aqui, tá? Em termos de distância, você pode também analisar isso. Pelo gráfico não, pela fórmula. Mas a variação da velocidade VB é maior que a de VA, entendeu? Alguém não entendeu? Essa questão ela é difícil, tá? Fica aí, deixa eu até confirmar o gabarito dela aqui. Se eu coloquei essa questão 33. Essa questão é só para os audazes aqui, ó. 33, eco, exatamente. Alguém não entendeu isso aqui? Porque lembra quando eu falei lá no gráfico? O pessoal lembra? Eu falei isso na aula passada. Era até para eu ter falado isso nessa aula aqui, que isso é extremamente importante. Velocidade é em função do tempo. Aí a gente tem um gráfico mais ou menos assim, ó. Vocês estão aí mesmo? Sim. Aqui, ó. Aí faz de conta que aqui é 15 metros por segundo. E aqui é 8 segundos. Aí eu pergunto para você, qual foi o delta S desse carro? Quanto que ele deslocou nesse intervalo de tempo? Aí o que o aluno faz? Ele joga a fórmula, né? Ele pode até fazer isso aqui, ó, v ao quadrado, não é nem v ao quadrado. Olha o que ele faz. S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E aí, se você pegar o delta S, você joga, isso aqui é o espaço inicial, né? Então, delta S, passa para cá, é igual, qual a velocidade inicial? Não é zero, porque ele partiu do ponto zero. Então, é zero vezes t, mais AT ao quadrado sobre 2. Quem é t? É 8. No tempo 8 segundos. 8 ao quadrado sobre 2. Só que você pode ver, não tem aceleração. Como é que eu acho? A aceleração eu posso achar assim, ó. A aceleração é ΔV sobre ΔT. É o quanto que variou naquele intervalo de tempo. Então, a aceleração é igual a 15 dividido por 8. Entendeu? Aí você joga aqui 15 dividido por 8. Então, ΔS é igual a 64 dividido por 2, que dá quanto? Dá 32 vezes 15 por 8, que é a aceleração. Aí o cara acha o ΔS assim. Mas é burrice para mim. Não é burrice. É você querer sofrer sem necessidade. É igual aluno viciado no Bhaskara. Então, base vezes altura. Essa área desse gráfico, a área do gráfico, a área desse triângulo aqui, já corresponde ao ΔS. Por quê? Porque velocidade vezes tempo é o quê? Velocidade vezes tempo é igual a o deslocamento. Isso quando não temos aceleração, tá? Senão não é assim. Lembra daquela forma? Velocidade é igual a distância sobre tempo. Todo mundo já aprendeu isso. Então, distância é velocidade vezes tempo. Como é que a gente percebe isso? Metro por segundo vezes segundo dá o quê? Corta e dá metro. O que é metro? Metro é o quê? Tempo? Não, 1 metro é um tempo. Não, é um segundo, não.
Metro é metro, metro é deslocamento. Então, o que você acha pela multiplicação já é aquela unidade, aquela medida escalar, aquela grandeza escalar que você está almejando achar, entendeu? Tamires, entendeu agora? Não entendeu a questão, né? Agora sim, aí beleza. É isso que eu quis mostrar. O gráfico de aceleração vezes o tempo mostra o que para gente? Aceleração é metro por segundo ao quadrado, vezes segundo, corta esse segundo com esse segundo, a gente acha metro por segundo. Metro por segundo significa, em outras línguas, velocidade. Então, quando a gente acha o gráfico, que eu posso fragmentar em dois aqui, ó, coloca valores fictícios. Colocando valores fictícios, eu vou perder tempo nisso aqui, investir tempo nisso aqui, porque se cair, vocês já estão imunizados. Aceleração, aceleração, tempo e tempo. Então, aqui é o gráfico verde, tá? Eu vou inventar valores agora, para o gráfico abaixo. Aqui é 5. E o tempo aqui é 8, tá? E o outro gráfico, ele também chegou a o tempo 8 segundos e ele chegou finalmente à aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, quando eu achar a área desse gráfico, que é quanto? É base vezes altura. Por quê, professor? Porque é um retângulo. Como é que você calcula a área de um retângulo? Geometria plana. A área de um retângulo é base vezes altura. Ou seja, no caso fica 5 metros por segundo ao quadrado, vezes 8 segundos. Dá quanto? 40 metros por segundo. Essa é a velocidade. Show? De onde você tirou 5 e 8, professor? Eu inventei só para você conseguir visualizar no gráfico que não tem nenhum valor. E agora, a mesma coisa. Triângulo. Triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Observe que aqui eu tenho a metade, de 20 metros por segundo. Aqui é o VA. Aqui é a velocidade B, depois dos 8 segundos. E justamente foi o que a gente marcou. A variação da velocidade B é maior que a de A. A variou 40 metros por segundo, enquanto que B variou não ao contrário, né? B, que é o constante, B variou 40, enquanto que A variou 20. Então, é justamente... Agora, se você não entendeu, é só desenhando mais, né? Fazendo vários movimentos gráficos e colocando um carrinho, né? Pode falar, Jadson. Professor, só para consolidar o conhecimento aqui, então um gráfico que for espaço por tempo, aceleração, tá me escutando? Agora eu tô. Pode falar, pode falar. Você desligou agora o microfone. Cara, tá escutando? Agora Um eu tô gráfico, ouvindo. então, de Tô, espaço por sim. tempo, a aceleração é uma parábola. E de velocidade por tempo, ela pode ser uma reta constante, então, a aceleração. Seria isso ou não? Ah, você está falando com aceleração. Isso, com aceleração. É, exatamente. Aqui, ó, espaço por tempo. Com aceleração, espaço em função do tempo, com aceleração. Partindo da origem. Aceleração positiva. Ou então, aceleração, freando. Aqui é freando, ó. Um parábola voltado para baixo. Aceleração, velocidade constante. Uma reta. Um móvel parado. Entendeu? Beleza, obrigado, valeu. Top. Aí, vamos ver se vocês entenderam. Quando aparecer o gráfico com reta, posso fazer pela área do triângulo sempre? Sim, mas muito cuidado, até porque se eu tenho algo assim, ó, o bug é esse aqui, ó, espaço em função do tempo. Aí o cara, ele vê isso aqui, ó, partiu da origem e ele chegou no espaço 50 em 4 segundos. Aqui é metro por segundo, ou aqui é metro, e aqui é o tempo em segundos. Aí, se você achar a área disso aqui, não vai te dar nada. Por quê? Isso aqui significa, isso aqui já está dizendo que ele variou 50 em 4. Isso aqui já é velocidade. Agora, se você inventar de multiplicar 50 metros
por 4 segundos, isso não existe. Na verdade, aqui é a divisão. Você tem que dividir. Aqui, quando divide, você realmente consegue achar a velocidade, entendeu? A velocidade, então, é 12,5 metros por segundo. Entende que aqui a área do gráfico não vai te dar nada? A não ser que, se eu apagar isso aqui e colocar um V, agora sim. Agora isso aqui é 50 metros por segundo. Agora a área do gráfico, o triângulo aqui do gráfico vai fornecer alguma coisa. E quando a gente achar a área, na verdade eu vou estar multiplicando 50 metros por segundo vezes 4 segundos dividido por 2, que é a área do triângulo. Então vai cortar o segundo com o segundo e vai ficar assim, 100 metros. Aí a gente achou algo plausível pela multiplicação. E pela divisão, professor? Divida. O que a divisão vai me dar? Alguém consegue perceber bem? Se eu dividir 50 por 4, 50 metros por segundo por 4 segundos, eu vou estar achando o quê? Olha como é bem lógico. Então, ó, 50 metros por segundo, ele variou 50 metros por segundo em 4 segundos. O que isso significa? Eu vou achar metro por segundo ao quadrado. Eu vou achar a aceleração, que é a aceleração de 12,5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, neste gráfico, você tem que... O segredo é você ver o que está sendo observado, tá? Você tem que ler o que está sendo observado. É difícil, mas vai chegar um tempo que vai ficar muito... Pode falar, Gabriel. Ô, mestre, ali você fez 50 vezes 4? Dividido por 2, Ah, entendi. que é o Entendi. triângulo. Ah, beleza. Só isso mesmo. Beleza. Aí o 2 ele corta aqui, ó. 2 que eu estou com esse aqui, ficou 2. Aí, show de bola. Vamos ver se vocês acertariam de boa a questão da PMBB. Essa questão, professor, eu já fiz várias vezes, eu já fiz, refiz, eu estou viciado nela. Não vai me fazer evoluir nada. Mas quem não fez, serve. E também a gente pode expandir o conhecimento aqui, ó. Dá para enxergar a questão? Tentem fazer aí e analisar de outras formas. Me deem apenas um minuto aqui que eu vou precisar sair. E aí, fizeram? Professor, já fiz ela várias vezes. Beleza. Tem uma que é muito parecida com essa questão. Ela é muito idêntica. Deixa eu ver se eu acho depois para a gente fazer também. É bem interessante. Achei. Pronto. Eu me arrependi de alguma coisa, né? Quando eu estava separando as questões para a gente. Não ter colocado a banca de onde era aquele concurso, porque ajuda, né? Você tem mais ou menos uma ideia.
Eu mesmo achava interessante. Pô, tô acertando uma questão, então, da Unicamp, então, essa é uma questão da VUNESP, vestibular de medicina, só isso. Aí, como é que a gente faz essa questão? Uma partícula parte do repouso e mantém a aceleração constante. Ó, o primeiro passo, o gráfico é posição em função do tempo, tá? Você tem que observar o que as alternativas ou o enunciado está querendo. Aí, aceleração constante. Então, eu vou montar o gráfico aqui, ó, como é. X em função do tempo, que é o deslocamento. Tirar o X e colocar o S, que eu gosto. Então, ele partiu do ponto zero, né? E continuou com a aceleração constante. Peraí. Eu vou até aumentar aqui, ó. T e S. Então, aceleração constante, parábola, né? E aí continua o movimento progressivo, só que agora com velocidade constante. Até ele manteve isso até T, não foi? Por um tempo T. E agora eu vou colocar aqui uma velocidade constante, reta, também por um tempo T. Não é isso? T. Na verdade aqui seria 2T, né? 2T. Em seguida, desacelera com aceleração constante, levando um intervalo de 2T. Então, se ele desacelera de forma constante, vou colocar aqui de azul, ó. Deixa eu ver, até retornar ao repouso. Se até retornar ao repouso, significa que, como se fosse uma parábola assim, ó, isso aqui é até ficar reto aqui, ó, tá? Ou seja, analisando também no gráfico, isso aqui, ó, seria 2T e ele terminaria em 4T. Daqui até, o tempo de desaceleração foi o maior. Intervalo 2T, intervalo T, entendeu? Ou seja, o que mais se parece com isso? Você não vai achar nada parecido com isso. O mais parecido com isso, na verdade, é a alfa, tá vendo? Tudo bem? Marcaram alfa aí? Conseguem ver a semelhança? Sim, exatamente. Aí muita gente ficou em dúvida entre a alfa e bravo. Por conta, aqui também é uma parábola. Só que isso é uma parábola de freio. Aceleração negativa. Lembra? Ó. Enquanto que aqui, ó, sorrindo feliz. Aqui é triste. Aqui é com aceleração negativa, aceleração positiva. Show? Questão do barro branco, muita gente errou. Olha essa como parece. Dá para enxergar aí? Vocês querem mesmo passar no barro branco? Ai, meu Deus. Eu estudava igual um maluco também. Acredita que todo dia antes de dormir, ao invés de ficar mexendo no celular, né, para dormir, eu pegava o meu caderno aqui, né? Até aqui. Quando for fazer a prova do barro branco, eu vou ler. Todo dia antes de dormir, eu ficava revisando tudo que eu tinha escrito de história do Brasil, por exemplo. Eu ficava lá, estudando, lendo e tal. Ficava tentando gravar, igual um maluco. Aí eu acordava, como é mesmo aquilo ali de guerras púnicas? Deixa eu ver aqui. A Primeira Guerra Púnica e tal. Aí, Reino Franco. Aí, não era só resumo e leitura. Era questão também. Beleza, vou fazer todas as questões agora do Segundo Império, de vestibulares Enem e Forças Armadas. Era esse meu filtro. Eu não filtrava por banca, eu filtrava basicamente assim, entendeu? Vocês foram na Alfa, né? Para um salvamento, um caminhão do Corpo de Bombeiros parte do repouso, mantendo a aceleração constante por intervalo de tempo T. Ou seja, desenhando um gráfico aqui, parábola, T. A velocidade então atingida é mantida por um intervalo de tempo, isso aqui, ó, lembrando, deslocamento em função do tempo. Se a velocidade é mantida, então temos uma reta.
até 5t. Por que não era 4t, professor? Pelo amor de Deus, né? Me ajude a te ajudar a passar. Daqui até aqui é um tempo de 4t. Em seguida, o caminhão desacelera constantemente por um intervalo de tempo t. Ó. Aqui vai ser o que, gênio? 6t. Ah, achei que era t, professor. Pois é, só pode ser alfa. Alfa, alfa. Olha como vocês foram felizes agora. Tá, agora é fácil, professor. Você acabou de explicar, né? Pois é. Cuidado para não esquecer na hora da prova, né? Amnésia de estudante. Olha essa. Vai ser lindo cair uma paradinha dessa, assim. De bolas. Fácil, essa é muito fácil. Brincadeiras, eu olho essa questão assim, hoje em dia, eu acho fácil. Só que quando eu estava lá no primeiro ano, e no meu primeiro ano que eu resolvi estudar para vestibular, eu olhava uma parada dessa e, meu Deus, eu não sei para onde é que vai, como é que faz. Eu fui entender isso depois de ficar batendo na tecla por muito tempo. Aí agora eu só entendi. Como é que eu não entendia isso? Como é que eu não entendia isso? Aí, de repente, estou entendendo, estou fazendo questão, estou ensinando. Safo, sacou? Hum. Vocês estão aí mesmo, né? Às vezes eu me pergunto se alguém realmente assiste a aula gravada. Ó, o Gabriel foi de Delta. É aquela coisa, você tem que... Os gráficos, eles são todos diferentes. Entendeu? Uma é aceleração em função do tempo, outra é velocidade em função do tempo. Não, uma é distância em função do tempo, outra é velocidade em função do tempo, e o gráfico 3 é aceleração em função do tempo. Temos uma divergência entre gabaritos, Gabriel e Aline. Tá? A Aline sempre presente nas aulas, né? É, realmente. Ficou entre Charlie e Delta. Tudo bem, vamos ver aqui. Observe. Função ou S, espaço em função do tempo, um movimento parabólico. Significa o quê? Que temos aceleração, tá? No caso, aceleração positiva. Por quê, professor? Porque o gráfico está sorrindo. Show? Alguma dúvida? Esse gráfico aqui, temos velocidade em função do tempo. A aceleração aqui também é o quê? É maior que zero, tá? A velocidade começou negativa e também foi aumentando, saiu de menos 10 para 10, tá? E aqui, aceleração constante de 5. Aceleração maior que zero, claro. Que, na verdade, a aceleração é maior que zero porque ela é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Aí, vejamos aqui, né? Olha esse gráfico. No tempo 2 segundos, é o que eu falei, ΔV sobre ΔT não é aceleração, então ele variou 10 metros por segundo em 2 segundos. Significa que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, esses gráficos representam o mesmo movimento. E o outro, professor, tem como eu saber? Até tem, se você for substituindo, tá? Mas o gabarito é delta. Os três gráficos podem representar o mesmo movimento, tá? Tudo bem? Até porque os três têm aceleração. Os três, a velocidade ela vai aumentando com o passar do tempo. Show? De boas? Alguém não entendeu? Qualquer dúvida, fale agora ou espere até a hora da prova para ter dúvidas. Se não há dúvidas, há dívidas. E qual é a dívida? Uma questão a menos. A dívida no militarismo é
Vocês vão descobrir ainda. Essas questões estão muito tops, hein? Eu preciso aumentar o... Tem uma questão massa aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Mas façam essa aqui, ó. Qual é o gabarito? Simulado 3. Eu não sei quem foi o simulado 2 aí, ninguém falou nada. O simulado 3 eu vou colocar umas questões de análise gráfica. Eu não lembro o que isso eu coloquei no simulado 2. Mas eu vou colocar análise gráfica. Lei de Newton. Vou colocar um bloco maroto. Um bloquinho. Para quem já é militar aí, eu comprei um barbeador elétrico. Aí eu vou usar. Se funcionar, eu passo depois ali o link do Mercado Livre. Porque eu não aguento mais fazer a barba todo dia. Eu tenho um colega que ele pegou até restrição de barba, tá? Isso é normal no meio militar, hoje em dia. Antigamente a filosofia é lasque a cara, mas faça barba. Aí hoje em dia o militar ele consegue pegar uma restrição de barba se ele realmente tiver problemas de foliculite. Mas é muito desagradável fazer barba todo dia. Algum militar aí no grupo? Aqui na aula? Bom. Ah, não, mas você Sempre tem um. Tamires é FEM, né? Eu não sei se você é de São Paulo, aí é Fox, né? Em São Paulo. É Fox. Aí o seu problema são outros, né? Seu problema é cabelo, ajeitar o cabelo e tal. Coque, unha, exatamente. Aí, beleza. Olha essa questão que simples. Um automóvel desloca-se numa trajetória retilínea durante 10 segundos. Sua velocidade média durante esse intervalo de tempo é 2 metros por segundo. Velocidade é 2 metros por segundo. E dura o quê? 10 segundos, ou 100 segundos. Se x representa a posição do automóvel em função do tempo, em relação à origem, e ver sua velocidade instantânea, o único gráfico que representa este movimento é, primeiro, se eu pego velocidade e multiplico por tempo, eu acho o quê? Eu acho justamente o deslocamento. Corto segundo com segundo. É bem burro assim que faz a questão, né? É uma forma bem fácil. 200. Então, o deslocamento tem que ser 200 metros. Ou seja, base vezes altura dividido por 2, se eu fizer aqui, dá... na verdade, já não pode ser isso. Por quê? Ele variou 400 metros. Ele andou mais aqui do que eu estou propondo. Aqui, se eu pegar isso aqui também, é muito mais. Que velocidade absurda é essa de 400 metros por segundo? É o quê? É uma nave espacial? É aquele OVNI que tá famoso aí na internet? É um OVNI, é? É uma velocidade muito grande isso aqui. Para um automóvel, né? Aqui a gente tem 200 metros por segundo. Tá parado. Aqui tá parado, tá vendo? Você vê que as questões, uma é V e outra é X. Observe bem isso. Isso aqui, ele tá parado no 200. Ah, ele ficou paradão. É, exatamente. Aqui tem aceleração, ó. E se você perceber bem, ele subiu 200 e depois voltou 200. Aqui o delta S foi de 400, também não é. Aí, vejamos, só pode ser o delta, então. Base vezes a altura do triângulo. A altura não é 4, então é 4 metros por segundo de altura, vezes a base, que é 100, dividido por 2. Observe que isso realmente dá 200 metros. Só pode ser delta. Entendeu? Questãozinha mais para pensar. Essa foi chata, tá? Você tem que analisar a velocidade. O primeiro passo era analisar isso aqui, ó. Se você observou isso, que o deslocamento foi 200 metros, por que 2 metros por segundo?
Se você tem uma velocidade de 2 metros por segundo, isso aqui dá até para ser feito por uma regra de 3, ó. Se ele anda 2 metros a cada 1 segundo, então em 100 segundos, ele vai andar quantos metros? X é igual a 200. Show? Tipo isso. Até por regra de 3 dá, professor. Exatamente. Olha essa, olha essa, olha essa. Agora, creio eu que se cair qualquer questão de análise gráfica, vocês vão se dar bem. Eu vou colocar uma do barro branco depois dessa aqui. Aqui, um monte de gente pediu para eu compartilhar, mas não tem como eu digitalizar isso aqui, né? É o meu caderno de história que eu estava estudando para o barro branco. Não só história, mas história, geografia, literatura. Como é que você estudou, professor? Por algum curso? Não. Eu peguei esses livros aqui do Poliedro, ó, que eu tinha, tá, lá no grupo, ia vendo o material, que até ele é meio confuso para a história, ele vai e volta, é bem estranho. E fui pegando coisa na internet também, escrevendo. A IA me ajudava também, e fazendo questão, só isso. Literatura. Você sabe que vai cair uma questão de literatura, no mínimo, na parte de língua portuguesa. Por que você não estuda todas as escolas literárias, né? Romantismo, arcadismo, barroco, no Brasil, é claro, né? É no Brasil. Se você souber a característica de cada uma dessas escolas literárias, você vai matar a questão. A não ser que eles aloprem, eles coloquem uma imagem de uma igreja e pergunte que movimento, que escola literária, sei lá, deixa pra lá, aula de física. Faz um tempo que eu não estudo essas paradas aí. Me mandaram um cardápio, ó. Depois, quem quiser ver o cardápio, eu mandei no grupo lá. E aí? Deixa eu aumentar aqui. Vocês estão vendo agora? Qual o gabarito? Gabriel foi de Delta, hein? Ó. Em uma prática sobre cinemática, os alunos foram desafiados a analisar as características de 2 tipos de movimentos, MRU e MRUV. O V tem aceleração. É variável. Utilizando um robô construído por eles. Só gráfico. Beleza. De acordo com o gráfico, é correto afirmar que a aceleração do robô foi nula. Ó, é posição em função do tempo. Entre os instantes 4 e 0 segundo foi nula? Não. Eu tenho uma parábola aqui, ó. Ou seja, na verdade, isso aqui está falso. Porque entre 0 e 4 segundos, aqui é 4, vocês conseguem ver, né? Ou não estão vendo? Entre 0 e 4, a aceleração é maior que 0. A aceleração do robô aumentou no intervalo de 4 a 6. Não. A aceleração, na verdade, é 0. Então, no azul, a aceleração é 0 e a velocidade passou a ser constante. Na verdade, ficou constante. Ou seja, não é que a aceleração do robô aumentou, né? A aceleração não variou. A velocidade do robô foi constante no intervalo entre 6 e 8. Entre 6 e 8, na verdade, ele está falando que a velocidade ficou constante, mas esse constante aqui significa que o robô parou. Aqui você imagina o robô parado, né? Sei lá, o robô, nesse intervalo de tempo, ele ficou sem se mexer. Ele bugou, ele ficou parado. É o que aconteceu. Entre o intervalo 6 e 8, ou seja, ele ficou 2 segundos parado na posição 10. Tem a capacidade de ler isso, pelo amor de Deus. E agora, o último movimento aqui é uma reta crescente. Aqui é F, né? Entre 8 e 10, a velocidade foi constante. Aqui, ó, a velocidade do robô foi constante no intervalo entre 8 e 10 segundos. Beleza, só pode ser isso. Analisando a última aqui, a velocidade do robô foi maior. Agora, isso é barril aqui, peraí. Bora congelar aqui, ó.
A velocidade do robô foi maior entre 4 e 6 do que entre 8 e 10. Vamos ver? Entre 4 e 6, pelo gráfico, é o que você faz, ó, ΔV. A variação da velocidade é igual ao ΔS sobre ΔT. Então, no intervalo entre 4 e 6, foram 2 segundos. Só que aqui, eu acho que vocês não estão enxergando tão bem, mas, ó, variou 4. Na verdade, é igual. Poderia ser diferente, professor? Poderia. Muito cuidado com isso. Porque você pode achar a velocidade a partir da reta. Então, ambos têm velocidade de 12 metros por segundo. Tanto aqui em azul como em roxo, a velocidade é a mesma. Poderia ser diferente se a variação fosse diferente, se o cálculo fosse diferente. Vocês entenderam, né? Por exemplo, se a velocidade aumentasse mais do que 2 metros, mais do que 4 metros nesse intervalo de tempo de 2 segundos, entendeu? Se a reta aumentasse a inclinação, se a reta aumentasse a inclinação ou diminuísse mais, a gente teria diferenças entre velocidades. Só pode ser a delta mesmo. Parabéns para quem acertou. Essa questão, embora pareça ser simples, muitos de vocês não conseguiriam responder há um mês atrás, há 2 meses atrás, entendeu? Pode cair assim no barro? Pode, professor. Pode, aluno, né? Eu falei errado. Aí, enfim, vamos ver a questão que caiu no barro branco, antes de fazer aquela proposta. 2024. Muita gente se embola nessa questão. Às vezes a pessoa consegue até responder por eliminação, mas o ideal é você não fazer as coisas por eliminação, é você analisar cada alternativa. Deixa para eliminar, fazer por eliminação na hora da prova. Eu prefiro que o estudante erre uma questão na hora do meu simulado ou na hora do estudo, do que acerte de forma inconsciente. Porque quando você erra, você para ver a questão. Quando o cara acertou, ele não quer nem mais olhar. Acertei, Brasil, não quero nem mais ver. Tira essa questão da minha frente. É melhor errar agora e rever. O cara está perguntando no grupo como é que funciona um enxoval. Queimando etapas. Ai, meu Deus. É muita empolgação. É muita empolgação para pouco estudo, né? Mas essa parte da empolgação até que é interessante. Eu dormia vendo questões não, vendo informações do Barro Branco, vida do cadete, esporte, grêmios, aula de tiro de cavalaria, espadim e solenidade, juramento do espadim, e aluno mais, né, aluno caçula. Todo ano tem um caçula e o mais antigão, né, de polícia. Antigão de idade, né, que é de polícia também, normalmente. Alfa, Tamires foi de alfa aí, né. Observe. A primeira coisa é velocidade em função do tempo. Nesse primeiro movimento vermelho, é uma reta. Se é uma reta, é o que, professor? Depende. Se for a reta em velocidade por tempo, significa que a aceleração é maior que zero, uma reta crescente. No segundo momento, velocidade constante e aceleração igual a zero. No momento final, temos aceleração menor que zero. O que isso significa, tá? O que isso significa? Uma composição de um metrô entre 2 estações. Só pode. Por quê? O metrô, ele está aqui. Pode ser um carro também, tá? Ou um ônibus entre 2 estações, não necessariamente um metrô. Aqui é o ponto de partida e aqui é o ponto de chegada. Só que aí, o metrô começa, ele parte da velocidade zero. E chega com velocidade final zero. Porque quando ele chega no ponto... Como é que o ônibus vai estacionar no ponto, ou o metrô vai parar, com velocidade diferente de zero? Se ele parou, ele está com velocidade zero, é o primeiro ponto. Só que aí ele começa a acelerar, ó. Velocidade, sei lá, de 5, velocidade de 10 metros por segundo. Aí depois ele tem que começar a parar também, ó. 8, 5, até chegar à velocidade zero, entendeu? Ou seja, nesse primeiro momento, ele está acelerando, e no
no meio, ele está freando, que é o que o gráfico está mostrando. Alguém, alguma dúvida? Já teve questão que perguntou, professor, por que não pode ser uma pedra lançando para cima? Sabe por quê? Quando eu lanço uma pedra ou qualquer móvel para cima, a aceleração é constante. A aceleração é constante. Se fosse realmente, observe, se fosse um movimento de uma pedra sendo lançada para cima, significa dizer que o movimento ele é assim, ó. Isso até é interessante, tá? O movimento de uma pedra sendo lançada para cima. Velocidade em função do tempo. Então, eu lancei uma pedra para cima com velocidade de 10 metros por segundo. A velocidade vai variar? Vai. Ou seja, ela vai chegar até zero. Tudo bem? Aí, isso aqui é quando ela subiu com 10 metros por segundo. Quando ela chegou na altura máxima, qual é a velocidade? Não é zero? Ou seja, esse ponto aqui é o ponto de altura máxima. Aí depois ela vai inverter o movimento. Ela vai começar a descer até chegar na velocidade menos 10. Ela vai chegar ao solo com menos 10. Menos 10 porque o aluno ele não entende negativo, né? Vídeos da posse e do término no 4 anos se emociona exatamente. Desculpe deparar a aula, eu li o comentário aí. Eu não entendia por que os caras choravam tanto na formatura, né? Da espada. Depois de um ano de academia, eu comecei a entender. Caraca, velho. É uma verdadeira conquista isso aqui, hein? Aí beleza, chega a menos 10. O menos 10 significa apenas que antes estava subindo e agora inverteu o movimento. O menos aqui é apenas a direção, o sentido. Tudo bem? Então, isso é o gráfico de uma pedra sendo lançada para cima. Aí o aluno pode perguntar, professor, por que não é uma xícara que caiu de uma mesa? Porque a xícara que caiu de uma mesa, saiba ver esses movimentos no gráfico, tá? Aqui uma xícara, ó, que caiu de uma mesa. Quando a xícara cai de uma mesa, aí a xícara cai da mesa aqui, ó. Deixa eu até refazer a xícara aqui, ó. A xícara caindo da mesa. Quando ela cai da mesa, a velocidade dela, ela estava aqui, aí caiu. A velocidade dela aqui, ó, era zero no início. Porque ela não tinha velocidade, era zero. Aí aumentando, entendeu? Com aceleração constante, que é 10 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade. Então, se fosse o gráfico de uma xícara caindo da mesa, seria mais ou menos assim, ó. Velocidade por tempo. Inicialmente, a xícara tinha velocidade de zero, porque ela saiu do repouso, é queda livre. Ó, queda livre. Queda livre, ou seja, a velocidade ela foi aumentando como uma reta, até que caiu no chão bruscamente e ficou a zero, entendeu? Mais ou menos assim. E o gráfico não mostra isso. Mostra o movimento meio que acelerando, como se fosse um carro. Entenderam? Entenderam, né? Aí, beleza. Olha essa questão aqui, ó. Agora vocês estão imunizados, hein? Aí já teve aluno que olhou, eu joguei essa questão e o aluno, professor, então, tipo, ele olhou a delta aqui, é um garoto escorregando no tobogã, né? Tipo assim, ui, né? Escorregando aqui. Realmente é cada coisa, né? O cara, ele acha que, tipo, é um escorregadeiro aqui, né? O menino tá escorregando aqui. Que viagem. Esse, pô, professor, eu achei que era isso mesmo, hein? Se eu posso fazer a 44, posso. Se a pátria querida for em... Ó, o Tamires marcou A, hein? Pelo inimigo, na paz ou na guerra, defenda a terra. Depois eu vou mandar uma foto para vocês do Inário do Barro Branco, tá? Que são as canções e hinos que a gente tem que aprender.
São muitas. Com certeza a Tamires deve saber gravar algumas canções aí. Não é só da polícia, tá? A gente canta canção da cavalaria, sei lá, do 2º Batalhão de Choque, de todas as canções da polícia a gente aprende lá. Do CAV PM, da Polícia Rodoviária, várias canções. Até do Exército, da Marinha e da Aeronáutica a gente canta lá. Da Corregedoria, né? Já viu a canção da Corregedoria? Eu já esqueci todas, né? Da Cavalaria, que é a única que eu lembro, não sei porquê. Aí beleza, vamos ver essa questão aqui. O gráfico a seguir representa a posição X de um corpo em função do tempo T. O movimento representado no gráfico pode ser... Então, o que está acontecendo? Ó, ele vai, fica constante, ele para, entendeu? Aí, ó, um automóvel em um congestionamento, um avião de aeroporto, corpo em queda livre, não é corpo em queda livre, a gente já viu. Como é que um corpo vai cair em queda livre? Aí, não, o corpo, ele parou no espaço. Esse movimento aqui, ó, significa que tá parado, ó. Azul tá parado. Azul tá parado. Vermelho tem aceleração. É como se fosse uma parábolazinha, né? Aceleração negativa. Não é que é negativa. Depende do sentido, entendeu? Ou seja, está acelerando. Ou seja, realmente só pode ser um automóvel em um congestionamento, tá? Entenderam? É uma questão meio assim, né? Quem não tiver entendido, fale que a gente volta, né? Mas, cadê? Gabriel pediu para eu colocar essa questão aí, tentem fazer. Em breve, vocês estarão assinando a posse com uma mala enorme do enxoval, cabeça raspada. Temos divergência aí no gabarito ou foi impressão minha? Não, né? Só o Tamires que respondeu aí. Vocês estão indo de Thiago? Ó, já mudou, hein? Vamos aqui, né? Para a gente finalizar essa parte para a lei de Newton. Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, a primeira coisa, posição em função do tempo. Os pontos em que a velocidade do carro é menor, maior são, respectivamente, menor. Quando a gente tem a menor, né? Observe, quanto maior a inclinação, maior é a velocidade, foi o que eu falei. Então, olha essa inclinação aqui. Aqui tudo bem, diminuiu. E olha essa aqui, ó. Né? Ou seja, de M a N, peraí. Os pontos em que a velocidade do carro é menor e maior são, respectivamente. Essa questão, ela é realmente chata. No caso, a gente tem que analisar realmente É porque aqui a posição ficou constante, ó. Então, M é o menor. O ponto M é a velocidade menor. E o L é a velocidade maior. Ou seja, é Charlie. Alguém foi de Charlie? Realmente é Charlie. Entenderam? Essa questão é meio confusa mesmo. Significa que a gente tem que analisar isso aqui, ó. Tudo bem, o L parecia que ele de L a M parecia que
realmente seria maior velocidade. Mas quando chegou aqui, a posição ficou, de certa forma, parada, entendeu? Então aqui o móvel está parado em M praticamente. Aqui em L não. Aqui ele tinha velocidade, porque ele continuou aqui crescendo depois. Entendeu? É uma questão meio chata mesmo. Mas vamos para a nossa questão aqui, tá? O nosso próximo assunto, que é a lei de Newton. Deixa eu ver por onde é que a gente começa aqui. Ah, por que N não seria menor? Entendeu? Você entendeu? Por que N não seria a menor? Faz até sentido esse questionamento, mas é porque N, você pensa que está reduzindo aqui, né? A velocidade. Só que, na verdade, isso está relacionado com a posição e não com a velocidade. De certa forma, é como se a velocidade... o móvel parou aqui, tá? E agora ele está voltando. Se ele está voltando, significa que a velocidade agora está em outro sentido. Aí você fala, e não é a menor? Não, a menor é a M, porque o M é zero. A velocidade de M é quase zero. Aqui, com certeza, é maior que zero, no ponto N. É meio confuso. Se caísse uma parada dessa, ia quebrar a perna de todo mundo. Tá difícil, professor. Se tá difícil para você, tá difícil para quase todo mundo. Vamos para a lei de Newton agora, né? Revisão. Bora ver quanto tempo vocês aguentam ficar aqui, né? Na hora do almoço. Eu posso não falar tudo de lei de Newton. A próxima revisão a gente pode continuar da metade de lei de Newton até trabalho e energia, para fechar trabalho e energia. Já fechando a parte de dinâmica, né? Lei de Newton. O que vocês precisam saber de lei de Newton para fazer as questões, né? A segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, força é igual a massa vezes a aceleração. Todo mundo sabe disso aqui, praticamente. Em que a força é dada em newtons, a massa é em quilograma, muito cuidado para não querer substituir grama aqui, a aceleração é em metro por segundo ao quadrado, o Sistema Internacional de Medida. Teve questão do Barro Branco que foi tão ridícula a ponto de cobrar isso aqui, ó. Muito simples, muito fácil. Como vocês falam no grupo, é só para ver se o cara está respirando, está vivo, né? Eu acho que não vai cair assim, tá? Porque já está manjado. Já está meio que manjado, né? Ele inovou em 2025. Agora que eu percebi, em 2025 eles colocaram duas questões de lei de Newton e uma de cinemática, que foi aquele gráfico que a gente viu. 3 questões desse tópico 1, tá vendo? E uma só de energia, se não me engano. Uma de energia, uma de cada... 3 do tópico 1, uma de energia mecânica, outra de termologia e a última de lei de Coulomb, tá vendo? Muito cuidado com esse tópico 1. Aí, essa questão era basicamente substituir. Força é igual a massa vezes a aceleração. Aí ele quer saber a intensidade média da força. A força, então, é a massa. Qual é a massa? 5 vezes 10 elevado a 4. Vezes. A aceleração não tem um professor, pelo amor de Deus, né? A gente viu lá na cinemática que a aceleração é a variação da velocidade em um determinado intervalo de tempo. Ele variou 60 metros por segundo em 30 segundos. Sendo assim, a aceleração dele é 2 metros por segundo ao quadrado. Peraí, eu estou achando muito fraco para uma aceleração de um avião, né? Estranho. Questão mal feita. Aí, enfim, aqui fica 10 vezes 10 a quarta. 10 vezes 10 a quarta pode ser escrito como 10 a quinta. Aí é um problema de mais matemática do que física. Se a pessoa não entende isso aqui, é porque dá para você fazer uma revisão da parte de notação científica, importantíssimo, tá? Charlie, não vai cair assim. Se cair assim, ótimo, você ganhou na Mega Sena. Você vai acertar e mais de 50% vai errar. Porque mais da metade não está nem estudando para a prova agora. E se cair assim, você vai acertar, beleza. Você não pode errar. Principalmente, não deu tempo de fazer essa questão ridícula de fácil. Cuidado, não perca as questões fáceis. Porque uma questão dessa você faz em 1 minuto e 30 segundos. Como foi que caiu no ano passado? Caiu
na FGV. Ah, não, professor, não vai ser FGV de novo, não. Cuidado. O fundamento e o princípio é o mesmo. Aí, assim, essas duas caíram no ano passado. Ó. Creio que todos vocês já, com certeza, fizeram elas, mas cabe aqui frisar de novo isso aqui, né? Mas antes da gente fazer elas, a gente pode analisar várias coisas, né? Isso aqui, na verdade, é a primeira lei de Newton, é a inércia. É o que eu falo, se você está num ônibus ou no metrô, segurando assim a barra, o metrô freia, você começa a ir para frente, né? Ou seja, tem duas possibilidades. Para isso aqui estar indo para frente, ou o móvel está deslocando para cá, com velocidade para cá, e começou a frear para cá, com aceleração para cá, entendeu? Ou, então, o móvel ele está apenas acelerando de x para y. Ele saiu do repouso e acelerou. Porque lembra aí, você está tipo num ônibus, aí o ônibus começa a acelerar do nada. Aí você chega, vai para trás assim, né? Inércia, você vai para trás. Então, temos duas possibilidades aqui. Ou está indo de x para y, com velocidade indo de x para y e freando, ou está indo de y para x acelerando, sacou? Qual é o gabarito? Eu não entendi nada, pelo amor de Deus. Essa primeira é ridícula, né? Dá para fazer só pensando. Mas cuidado, tá? O ridículo pode dar uma temperada maior. Delta. Y para x com sua velocidade aumentando. Isso. O que significa velocidade aumentando? Em mudança de língua, aceleração maior que zero. Show? Então pode ser a delta mesmo. Aí, antes da gente entrar nessa parte de bloco, lembrem de plano inclinado. Até agora, eles não colocaram para aloprar uma questão de plano inclinado, tá? Eu não vou fazer dedução de nada disso. Você vai ter que usar a sua criatividade para gravar isso aqui, porque dedução e explicação só atrapalha. O que a gente quer é responder questão. Aqui é 30 graus, tá? Aqui é um plano inclinado. Aqui a gente tem uma caixa. E a massa de ar é 5 quilos. Se a massa de ar é 5 quilos, a gente sabe que o peso de ar é a massa vezes a gravidade. Então, PA é igual a 5 vezes 10, que é 50 newtons. O peso é esse. Beleza? Então, o peso aqui, ó, é assim. 50 newtons. Só que a gente vai ter que decompor esse peso em px. Aí eu vou falar assim, a questão ela vai falar o seguinte: se esse bloco escorrega com velocidade constante de 5 metros por segundo, a velocidade constante, qual é o valor da força de atrito? FAT. Ou do somatório de todas das forças de atrito. Qual é o valor de FAT? Se a velocidade é constante, significa que a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, significa que a força resultante é igual a zero. Se a força resultante é zero, significa dizer que Px menos FAT é igual à força resultante, que é igual a zero. Então, Px é igual à própria força de atrito. Elas se anulam. Por que estão se anulando? Aí a dúvida é o seguinte: se está se movimentando, como que a força resultante é zero? Não é tipo assim, a ausência. É porque tem gente que pensa assim, ó, se o móvel está parado, então, se o corpo está parado, então não tem força resultante, é zero. Se está se movimentando, a força resultante é maior que zero, falso. Se está se movimentando com aceleração ou desaceleração, aí temos força resultante. Até porque força é massa vezes aceleração. Eu posso ter um móvel se movimentando com velocidade constante de 5 metros por segundo e a força é igual a zero. Não tem força aqui. Qual é a força? Não tem força. Se está constante, não tem força. Se a velocidade está constante, não tem força. Entendeu? Ou seja, você consegue perceber bem isso quando você está no avião.
O avião, normalmente, ele fica com velocidade constante. Você está bebendo seu cafezinho e lendo um livro e nada está tremendo ali. Mas quando o avião começa a acelerar ou a pousar, aí você começa a sentir o impacto. O nosso corpo só sente a aceleração. Velocidade constante a gente não sente. E aí, qual é o valor da força de atrito? Alguém responde aí. Já caiu isso no barro branco, tá? Só uma ajuda, professor. Segurando o Shift e clicando na barra, o risco sai retinho. Como é, pai? Eu vou tentar isso aqui. Bom mesmo, hein? Isso é bisurado, ó. Nunca aprendi isso, primeira vez. Ah, bom. Você usa, né? A mesa digitalizadora. Bom, excelente. Caiu uma questão igual a essa que eu tô, mais ou menos parecida com essa. Eu apenas adaptei no ano de 2021. Plano inclinado. Pode cair de novo. Você tem que saber que Px, só relembrando, Px é igual ao peso vezes o seno do ângulo aqui, né? Que é de seno de 30. O PY só ajuda para a gente descobrir o valor da força de atrito, ou do coeficiente de atrito, entendeu? Que é o P cosseno de 30. Entendeu? Ou seja, o Px, que é o que a gente quer, é igual ao peso, 50, vezes o seno de 30, que é meio. Então, Px é 25 newtons. Se Px é 25 newtons, a força de atrito é 25 newtons. Entendeu? Aí, quando a gente pega... Eu não vou responder aquela... Enfim, eu ia colocar a questão para vocês, né? Da FGV, mas eu acho que ela tá tão manjada que nem vale a pena revisar ela. O que a gente pode fazer é a questão de 2025. Primeira vez que caiu o bloquinho assim, ó. Muita gente se confunde nessa parte, tá? Antes de fazer essa questão, se eu tenho um bloco A, e está sendo aplicada aqui uma força de 20 newtons, e essa massa aqui é igual a 2 quilos, qual é a aceleração com que o bloco está deslizando? Muito fácil, antiburro. Força é massa vezes aceleração. A força é 20, a massa é 2, logo a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Só que faz de conta agora que eu coloco um bloco B de massa 3 quilos. E agora, qual é a aceleração do sistema? A soma das massas, exatamente. Ou seja, a soma das massas é 5. Então, a força é a massa total vezes a aceleração. A força, que é 20, é igual à massa total, que é 2 mais 3, 5, vezes A. Agora, a aceleração do sistema... Deixa eu até apagar aqui em cima. A aceleração do sistema é 4 metros por segundo ao quadrado. Show? Só que, pela terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação. Então, qual é a força que o bloco A faz em B? Ou seja, às vezes a questão pede isso. Qual é a força que A faz em B? Lembrando que a força que A faz em B é igual à força que B faz em A, tá? Como é que a gente faz esse tipo de questão? Agora, apaga isso aqui, ó. Eu já sei que a aceleração do sistema é quanto? É 4. Aí eu coloco 4 aqui. Para eu saber a força que A faz em B, eu tenho que fingir que A não existe. Porque finge, professor, apenas finja. Então eu tenho agora a força que A faz em B. Não é 20? Não, não é 20 não. Esqueça, não é 20. Então a força que A
faz em B é igual a massa de B vezes a aceleração do sistema todo. Que é a força que A faz em B é o que eu quero descobrir. Que é igual a massa de B, que é 3, vezes a aceleração, que é 4. Então, a força que A faz em B é 12 newtons. Eu também poderia descobrir a força que B faz em A. De qual forma? Isolando B, tirando B. Aqui só existe A, tá vendo? Com 2 quilos. Aí eu tinha aquela força inicial de 20. E aqui, contrário, eu tenho a força que B faz em A. Se você calcular isso, você vai achar o mesmo valor 12. Pode fazer isso. Então, isso aqui, muita gente demora para entender, mas quando começa a entender, fala, então é assim. Eu coloquei várias questões desse tipo na lista e está tudo resolvido lá na plataforma. Olha essa questão. Ela pode bugar, mas caiu desse jeito. Muito top isso aqui. O primeiro passo é a gente descobrir a aceleração do sistema. A figura representa 4 blocos de massa iguais, né? Bora conjugar de forma correta. A, B, C e D. Ou seja, a massa total é 40 quilogramas. Aplica-se uma força a força então é 8 newtons. Qual é a aceleração, gênio? Força é massa vezes aceleração. O aluno até que fez isso, tá? Professor, eu até que fiz isso aqui, eu substituí feliz aqui, ó. 40, A, então A igual a 8 sobre 40, que simplificando por 8 em cima e embaixo dá 1 sobre 5, que é igual a 0,2 metros por segundo ao quadrado. Não é isso? Aí ele pergunta assim, o módulo que o corpo C exerce sobre o corpo B. Então, é como se fosse assim, ó. Copia aqui. Não, eu vou fazer até diferente. Merda. Aqui, ó. A força que o corpo C exerce sobre B é a mesma força que B exerce sobre C. Então, ó. Se eu achar a força que B faz em C, eu já estou achando a força que C exerce sobre B. É um par de ação e reação. Então, aqui não é 10 quilos. E aqui também é 10 quilos. Então, FBC é igual a 10 quilos mais 10 quilos, que é 20, a massa total. E o A e B, professor, eu isolei, finge que não existe. Vezes a aceleração, que é quanto? 0,2. Logo, isso aqui dá 4 newtons. É a força que B faz em C, que é a mesma força que C faz em B. Você pode achar isso de duas formas. Eu prefiro fazer assim. Entendeu? Exatamente. Bravo é o nosso gabarito. Eu coloquei várias questões desse tipo. Tentem fazer. Caso não consigam fazer, vocês olham a resolução. Outro tipo de questão que pode cair desse assunto, lembrando que pode cair teórico, tá? Eu coloquei umas questões teóricas. É elevador. Caiu uma vez em 2021. Elevador é muito interessante, normalmente ele fica brincando com balança. Se você está no elevador, eu não sei, a maioria de vocês deve morar em prédio aí. Professor, é preconceito, só porque é São Paulo. É exatamente. Quando você pega um elevador, eu, pelo menos, eu sinto muito o impacto no meu corpo. Não é impacto, eu sinto a aceleração. Quando você sobe, parece que o corpo está pesado. Quando você desce, o corpo fica mais leve, flutuando. Até porque, se isso aqui cortasse e você caísse em queda livre, você ia se sentir meio que voando, flutuando. Então, quando está descendo acelerado, você se sente mais leve. Ou seja, se você colocar uma balança aqui... Que merda. Se você colocar uma balança aqui no seu pé, você vai ver que seu peso diminuiu. Se o elevador está descendo acelerado, entendeu? Muito cuidado, porque uma coisa é a velocidade, outra coisa é a aceleração. Para esse tipo de questão, a gente só analisa a aceleração, tá? Quanto sumiu. Aí, beleza. Se eu tenho um corpo, normalmente,
Ou sumiu agora voltou. Se eu tenho uma massa aqui, um bloco de 20 quilos, a gente sabe que o peso dele é 200 newtons. E a normal dele? Ele está num plano inclinado, ou num plano horizontal. A normal também é 200. A normal é o que o chão está sentindo, entendeu? Aí tem muita gente que confunde, acha que a normal é o par de ação e reação da força-peso. Não é. Não é. É apenas uma força de contato. Ah, professor, eu jurava que era. Pois é, não é. Explique isso aí. Não explico, porque é uma perda de tempo. Você só precisa saber que não é um par de ação e reação. A normal sempre é igual ao peso quando está em repouso num plano inclinado. Quando está no elevador, ou no plano horizontal. Quando está no plano inclinado ou no elevador, somente no elevador, acelerando, tá? Para cima ou para baixo, a normal já não é igual ao peso. Ou seja, aqui você está no elevador parado, o elevador quebrou. A massa do garoto aqui é 800 newtons. Qual é a normal? O quanto que a balança está medindo da força normal? 800 também. Por quê? Aqui é em 3 casos. Parado e com velocidade constante. Tá? Parado e com velocidade constante. Aí, vejamos outro caso. Se o elevador ele está com a aceleração para cima, tá? Com a aceleração para cima, peso e a normal está apontando para cima. Ou seja, normal, quem é que está no mesmo sentido que a aceleração? Esse é o bizu para você lembrar. Quem é que está no mesmo sentido que a aceleração? Não é normal? Então, normal vem primeiro. Normal menos peso é igual a força resultante. Então, normal menos peso é igual a massa vezes a aceleração. A massa do garoto. Ou seja, se a massa dele é 80 quilos, significa dizer que normal menos 800, que é o peso, é igual a 8, e finge que a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, é 80 vezes 2. Então, a normal fica 800 mais 160, que dá 960. Observe, você se sente mais pesado. A força que você faz no solo é maior que o seu próprio peso. Quando a aceleração está para cima. E quando é isso, professor? É quando o elevador está subindo? Não. É quando a aceleração está para cima. A aceleração pode estar para cima com o elevador subindo acelerado ou freando com velocidade para baixo. A velocidade pode estar para baixo ou para cima aqui, tanto importa. A velocidade não é o que a gente analisa, é o que eu falei. A física, em termos de força, só analisa a aceleração, a velocidade pouco importa. E já aqui, ó, com o rapaz, agora com a aceleração para baixo, de 2 metros por segundo ao quadrado, ele se sente mais leve. Dessa vez, o peso está no mesmo sentido que a aceleração, que é a aceleração. Então, o peso vem primeiro. Peso menos normal é igual a massa vezes a aceleração. Então, o peso é o mesmo, que é 800, menos a normal, é igual a massa de 80 vezes a aceleração. Então, menos normal é igual a menos 800 mais 160. Então, a normal, agora ela fica mais leve aqui, ó, que é 640 newtons. A reação fica mais tranquila, entendeu? Você se sente mais leve. E lembrando, pouco importa a velocidade. O que você analisa é a aceleração. Só isso me ajuda a o quê? Observe o meu medo. Por que eu quis ensinar essa parada? Porque caiu isso aqui em 2021. Eu vou mostrar para vocês. Eu coloquei algumas questões de elevador também, ó. É um dois para cair algo assim de novo. Se caiu, é um indício, é um cheiro, é um faro do caminho que você deve seguir. Peraí, só me dê um minuto aqui que chegou a encomenda aqui para mim. Tentem fazer essa questão.
Essas duas aqui, ó. Enquanto isso. Vocês não estão aí, não é possível. Estamos aqui, mestre. Tentando resolver aqui. Almoçando, né? Quem mora em São Paulo, capital, eu recomendo que vocês compareçam no Espadim nesse ano. Uma solenidade aberta às 10 horas da manhã, no dia. Esqueci agora. Em julho. É dia 16, alguma coisa assim. Acho que é dia 17 de julho. Vale a pena, solenidade bem bonita. Vamos fazer agora essa questão aqui, ó. Um policial militar deve transportar uma caixa de munição em um elevador, que pode mover-se verticalmente. Para sustentar a caixa em repouso em relação ao elevador, ele precisa exercer sobre ela uma força F1. É anormal. Com o elevador subindo, em movimento acelerado, então, beleza. Aqui está o cara. Ele está segurando uma caixa com peso que exerce um peso P na mão dele e ele precisa exercer uma força para cima F, tá? Beleza. Deixa eu ver se é isso mesmo. Basicamente isso. Só que, quando o elevador sobe em movimento acelerado, ou seja, aceleração para cima, lembra que eu falei que as coisas tendem a ficar mais pesadas? Então, a aceleração, com o elevador subindo, eu tenho uma força 1. Agora, com aceleração, cadê? Deixa eu ver outro caso. F2, subindo em movimento uniforme, aceleração é igual a 0. Então, eu tenho F2. E com a... Cadê? Deixa eu ver outro aqui. Verde. E com o elevador subindo, e uma força F3 com o elevador subindo em movimento retardado. O que significa subindo em movimento retardado? Isso é muito perigoso, porque o elevador está subindo, mas ele está freando. Se ele está subindo, ele está freando, concorda que essa aceleração está para baixo? Ou seja, aqui eu tenho um F3. Aí perceba, quando o elevador está parado, F2 é igual ao próprio peso. A força que ele tem que fazer para sustentar a caixa é o peso da caixa. F1, vou colocar aqui de azul, é a força que ele tem que fazer para levantar a caixa. Só que a caixa, ela está mais pesada. Então, eu vou colocar aqui 1,5 P, só para vocês entenderem. É como se a caixa ela tivesse mais pesada. 1,2 P. E a força F3, a caixa ela tá mais leve. Por quê? A aceleração está para baixo. Você consegue até visualizar isso de cabeça, por exemplo. O elevador está acelerando para baixo, dá um friozinho na barriga, né? É como o cara descendo a montanha-russa. Quando você desce a montanha-russa ali, né? Aí desce aquela ladeira, você sente um frio na barriga, justamente por conta dessa aceleração para baixo. A aceleração para baixo é como se desse uma sensação de leveza. Eu sei que é uma questão meio maluca, né? É um negócio meio esquizofrênico, professor. Aí, aqui é como se fosse 0,8 P. Ou seja, se o peso da caixa é 50,
Aqui é 50 newtons de força que ele está fazendo na situação F2. Na situação F1 é 60 newtons, eu tenho que aplicar uma força maior. E nessa situação aqui é 48 newtons, tá? Não, não é isso, não. Queria ser exato. 40 newtons. Ou seja, a gente consegue perceber que F1 é maior que F2, que é maior que F3. Alfa, né? Essa questão ela é muito capciosa, você tem que observar sobre diversos aspectos, principalmente a parte do elevador subindo em movimento retardado, tá? É muito perigoso isso. Enquanto que essa aqui, ela é nada mais nada menos do que plano inclinado. Foram duas questões que caíram aqui da FGV em 2021 que foram de lenhar, viu? Realmente, os aspirantes de 2024 estão de parabéns. 24? 2000? Não foram 2024. Acho que aspirantes de 2024. Ah, nem sei. Aí, beleza. Essa questão é trigonometria misturada com física. Por quê? Você tem que fazer com lápis, né? Uma vetora, ela está descendo. Só que, ao longo da descida, ao ser atingida a determinada velocidade, o motorista põe o carro em ponto morto para poupar combustível. E aí ele desce com velocidade constante. Essa informação é uma informação-chave muito importante, porque isso significa dizer que o Px é igual à força de atrito. Se tem velocidade constante, o Px é igual a Fat. Ele justamente quer saber, cadê? Os somatórios das diversas forças de atrito que se opõem ao movimento do carro, o Px. Então, Px é o peso vezes o seno do ângulo, θ. Esse ângulo θ é uma questão misturada com trigonometria. Então, o peso do carro, que é 1.200 quilos, vezes 10 da gravidade, vezes o seno do ângulo θ, é igual a Fat. Aí você chega à conclusão que 12.000 vezes o seno de θ é igual a Fat. Então, quem é esse seno? O seno, a gente aprende que seno é igual ao cateto oposto, o seno de θ aqui, cateto oposto sobre hipotenusa. Só que você não tem hipotenusa. A gente vai ter que achar hipotenusa. Então, o problema dessa questão é justamente isso aqui, ó. Isso aqui é 500, e muito aluno às vezes não percebe. Peraí, a gente tem hipotenusa, na verdade. Que isso aqui é 2.500. Ele deu 2,5 aqui, mas está em km. Então, quando a gente achar o seno de θ é igual ao cateto oposto, 500, dividido pela hipotenusa, que é 2.500. Então, é só simplificar aqui, ó. 5 sobre 25 é a mesma coisa que 1/5. Então, o seno de θ é 1/5. Então, se eu colocar isso aqui, 12.000 vezes 1/5, dá quanto? Deixa eu ver aqui. 2.400, né? Ou 4.000, peraí. Dá 2.400, né? Exatamente. Isso aqui dividido por 5 dá 24. 2.400, bravo. Então, plano inclinado pode cair, entendeu? Alguém não entendeu essa questão? Elevador. Eu sinto que a gente deve fazer mais exercícios aqui. Só que vai ficar para a próxima aula de revisão de física, a gente vai partir desse ponto aqui de elevador, lei de Newton, e vamos entrar na parte de trabalho, energia, e matamos essa parte que podem ser 4 questões da sua prova. 4 questões da sua prova. E o resto, professor, é termologia e corrente elétrica e sua conservação. Eletricidade, né? 4 questões em 3 aulas, tá? Essa é a segunda aula de revisão. Aí vamos fazer bastante questão ainda, né? Entendido? Parar a gravação aqui.